A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul ingressou hoje com uma ação coletiva contra o Carrefour e o Grupo Vector Segurança Patrimonial pela morte de João Alberto Silveira Freitas, espancado por 2 seguranças em Porto Alegre. Entre outras coisas, a ação pede indenização no valor de R$200 milhões para a rede varejista por danos morais, coletivas e sociais. O valor deverá ser destinado a fundos de combate à discriminação. O Senado aprovou hoje um projeto que torna agravante a ação de racismo em qualquer processo. Significa que, se a pessoa for condenada, será submetida a uma penalidade maior. A medida ainda precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados para ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Falamos agora sobre a pandemia do novo coronavírus. Acelerou os processos de produção de uma possível vacina contra a Covid-19. Mas até o imunizante ficar pronto, é preciso muita pesquisa para garantir que ele seja seguro. Algumas vacinas já estão em testes em estágio avançado, mas aqui no Brasil, antes de chegarem à população, precisam ser aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A descoberta de um produto eficaz e seguro para prevenir infecções pelo novo coronavírus tem sido aguardada com esperança em todas as partes do mundo. A torcida é para que o imunizante seja desenvolvido em tempo recorde, mas a grande maioria das pessoas desconhece os detalhes do processo. Os cientistas têm destacado que a ciência não dá saltos. Além de esforço humano e investimento, é preciso tempo para chegar à produção em alta escala, para aí sim garantir o acesso do imunizante à população. Esse é um longo caminho. Para que uma vacina seja de fato registrada no país, é necessário que ela atenda alguns requisitos. O primeiro deles diz respeito à segurança. Em seguida, ela deve apresentar dados de produção e controle de qualidade, além de boas práticas de fabricação. E só é possível solicitar a avaliação do registro com estudos na fase 3 em andamento e com dados consolidados nas fases 1 e 2, como explica a especialista em direito regulatório. Previamente a esse registro, há várias fases regulatórias que devem ser observadas. Desde o local de fabricação, ou seja, a Anvisa ela precisa inspecionar a fábrica e avaliar se aquela fábrica ela preenche as boas práticas de fabricação. Então, se ela diz, bom, esse lugar ele está apto a fabricar, eu entendo que o que sair daqui vai sair com uma qualidade tal, aí ela começa a analisar também todos os estudos clínicos, enfim, para que ela possa conceder o registro. 4 das 10 vacinas contra a Covid já estão nessa fase e apresentaram taxas satisfatórias de eficácia e de segurança, com variação entre 70% e 95%. Os dados foram divulgados pelas próprias desenvolvedoras. A Pfizer e sua parceira alemã BioNTech foram as primeiras farmacêuticas a anunciarem dados bem-sucedidos de um ensaio clínico. Essas informações já foram enviadas à Anvisa. A vacina apresentou 95% de eficácia e em idosos acima dos 65 anos, a eficiência foi um pouco menor, de 94%. Já o imunizante da Moderna apresentou 94,5% de eficácia. O produto da AstraZeneca e da Universidade de Oxford teve 70% de eficácia, com uma variação de 62% a 90%, de acordo com a dose aplicada. E a Sputnik V apresentou 92% de eficácia, segundo o governo da Rússia. Uma das vacinas em estágio avançado para a obtenção do registro na Anvisa é a Coronavac, que chegou à fase final de testes e deve ter os resultados divulgados na primeira semana de dezembro. A expectativa é que o Instituto Butantan receba a aprovação ao imunizante em janeiro de 2021. Segundo o estudo publicado recentemente pela revista científica The Lancet, a Coronavac, em desenvolvimento pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, é segura e tem capacidade de produzir resposta imune no organismo 28 dias após a sua aplicação, em 97% dos casos. O governo do estado de São Paulo tem um acordo com a Sinovac para o recebimento de 46 milhões de doses da vacina, que só poderão ser produzidas e distribuídas em todo o território nacional após a aprovação pela Anvisa.
a gente viu que chegaram vacinas, né? Chegaram no estado de São Paulo, elas estão em local incerto e não sabido, né? Não é isso, né? Tá resguardado, mas não pode dispensar sem o registro. Então, essa entrada no Brasil também, muito provavelmente, o medicamento, a vacina entrou através dessas medidas singulares. Em caso de emergência, você pode, sim, importar um produto sem registro, não é? Só que a Anvisa autorizou, mas dizendo, olha, você só vai poder vacinar quando eu registrar. Agora a gente também está distrito aos prazos da Anvisa, ou seja, muito embora ela esteja sendo célere, a gente não pode esquecer que tem uma etapa importante acontecendo atualmente na China, em Pequim, que é onde está o laboratório da Sinovac, e que os técnicos da Anvisa devem começar agora no final de novembro a inspeção. Então, é interessante a gente ficar atento a esse movimento também. Parlamentares estão pressionando o governo federal para que o Ministério da Saúde explique por que quase 7 milhões de testes rápidos da Covid podem vencer sem utilização. Segundo denúncia feita pela imprensa, os testes estão em um centro de distribuição em São Paulo. A quantidade de exames é maior que todos os testes rápidos aplicados na rede pública durante a pandemia. A Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanha o enfrentamento da pandemia, recebeu nesta quarta-feira técnicos do Ministério da Saúde para dar explicações sobre os 6,8 milhões de testes que podem vencer até janeiro do ano que vem. A aquisição / importação dos testes para diagnóstico da Covid-19 pelo Ministério da Saúde se deu em caráter excepcional, adquirido por intermédio de um organismo internacional, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. A denúncia feita pelo jornal Estadão revela que os exames podem ser perdidos sem utilização, gerando um prejuízo de cerca de 290 milhões de reais aos cofres públicos. Desde o início da pandemia, cerca de 5 milhões de testes foram distribuídos pelo governo federal, número inferior à quantidade de kits que podem ser descartados. Os exames do tipo PCR estão estocados em um armazém do governo federal em Guarulhos e não foram distribuídos ao sistema público de saúde. O Ministério hoje tem um centro de distribuição na cidade de Guarulhos, exatamente na frente do aeroporto de Guarulhos, estrategicamente posicionado, onde temos alguma coisa em torno de 30 mil posições pallets, das quais 10 mil posições refrigeradas e 20 mil posições climatizadas. É uma frota de aproximadamente 50 caminhões que diariamente percorrem o país inteiro, distribuindo medicamento para os estados e para os municípios. Essa aquisição especificamente ela foi feita via OPAS, dado que no momento não havia disponibilidade no mercado interno do insumo, assim como hoje, dado essa provável segunda onda que ocorre fora do Brasil e pressiona os estoques de insumos mundo afora, também ainda hoje não há uma disponibilidade tão grande desse insumo para que a gente fizesse hoje uma nova compra. Conforme está na apresentação, a gente trouxe aqui até a caixinha, enfim, que está relatada e fotografada na apresentação, a validade do teste, da caixa, do teste como um todo, é para dezembro agora. Os insumos vão até dezembro de 2023, conforme colocado, já foi colocado o lado de estabilidade, a revalidação do prazo, para que seja protocolado tempestivamente na Anvisa e seja revalidado, de forma que, no nosso entendimento, resta esclarecido a questão da validade dos testes. O Ministério da Saúde informou em nota que recebeu hoje a resposta da fabricante coreana sobre o aumento do prazo de validade dos testes. Agora, a Anvisa fará uma avaliação técnica sobre a aplicação do prazo estendido aos insumos em caráter de emergência. Importante registrar que o prazo de validade do produto leva em consideração os estudos de estabilidade, as boas práticas de fabricação, os dados de desenvolvimento, condições de armazenamento e distribuição. Informação estas apresentadas à Anvisa por meio do processo do registro sanitário. A expectativa agora está na fala do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Na reunião de ontem, a comissão externa aprovou um convite para que ele vá explicar por que os testes estão para vencer sem ser utilizados. Em outra frente, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski,
antecipou o voto e determinou que o governo federal apresente um plano estratégico de imunização em 30 dias. Lewandowski é relator de 2 ações movidas por partidos de esquerda que cobram posicionamento técnico do Ministério da Saúde sobre a compra e distribuição de vacinas no país. Procurada, a Advocacia Geral da União disse que só vai se manifestar sobre o caso no processo. Já a Sociedade Brasileira de Imunização, que participa da discussão sobre o plano de vacinação, acredita que em 10 dias o plano poderá ser apresentado. O governo autorizou a antecipação do pagamento de benefícios do INSS no Amapá. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União. De acordo com o texto, o pagamento dos benefícios de prestação continuada, previdenciária e assistencial administrados pelo INSS será feito no primeiro dia útil de dezembro. O valor deverá ser ressarcido em até 36 parcelas mensais fixas e será pago 3 meses após a sua antecipação. O Amapá ficou desde o dia 3 de novembro sem energia elétrica, após um incêndio danificar a única subestação que distribuía energia aos moradores do estado. O reabastecimento foi normalizado somente nesta terça-feira. O plenário do Senado aprovou hoje o texto principal do projeto de lei que reformula a Lei de Falências. Entre outras medidas, a proposta amplia o prazo para o pagamento de débitos com a União, como dívidas tributárias. A ideia dos autores do projeto é dar mais agilidade aos processos de recuperação judicial. O texto da nova Lei de Falências já havia sido aprovado pela Câmara em agosto e agora só depende da sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro, para entrar em vigor. A Polícia Federal realizou hoje uma operação contra o tráfico e a exploração infantil. Foram cumpridos mais de 220 mandados judiciais em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, sendo 2 de prisão. Um dos suspeitos de chefiar a organização criminosa foi preso dentro de sua casa em São José do Rio Preto, no interior paulista. E agora vamos com a Black Friday, que é uma das datas mais esperadas pelo comércio. E este ano as vendas pela internet devem bater recorde. Uma pesquisa mostra que 74% dos consumidores devem fazer compras online. Um comportamento que foi impulsionado pela pandemia do coronavírus. Por causa das medidas de isolamento social, muitas pessoas se habituaram a fazer compras online. Por isso, especialistas acreditam que essa será a Black Friday mais digital da história. As promoções estão expostas nas vitrines e fachadas das lojas. Tem comerciante que faz até barulho para atrair a clientela. Moda feminina, é promoção, freguês. Vem pra cá, vem conferir a nossa promoção de fim de ano. É a Black Novembro. É o clima de Black Friday que tomou as ruas de São Paulo. Mas todo esse esforço ainda não está sendo suficiente para atrair os clientes. Nessa loja tem peça que custa R$10. Mesmo assim, a vendedora diz que o movimento ainda está fraco. Mesmo com esses descontos que a gente está vendo são bons. O público tem comparecido? Como é que está o movimento? O movimento está parado. Está parado, mas se Deus quiser, até o final do ano a gente consegue bater a meta. O público ainda não se animou, então? Não. O comércio de rua deve ter um movimento menor esse ano. A expectativa é que grande parte das compras se concentre na internet. E essa promete ser a Black Friday mais digital da história. Em 2018, 28% dos brasileiros compraram pela internet na data. Em 2019, o número subiu para 33%. E agora, em 2020, algumas pesquisas apontam que 74% dos consumidores pretendem adquirir produtos pelo celular ou computador. Esse aumento foi impulsionado pela pandemia. Por causa das medidas de isolamento social, muitos brasileiros passaram a fazer negócios pelo computador. No primeiro semestre, as compras online cresceram 47% no país. E o consumidor se acostumou a fazer compras desse jeito. Quais as vantagens de comprar pela internet? O que mais te atrai? Eu acho que é a praticidade, né, de comprar o produto. Eu acho que é mais rápido. É bem mais simples, né? É mais rápido de se fazer. Os preços ajudam também? Com certeza, é bem mais barato. É mais vantajoso porque tem algumas lojas que dá desconto, né? Por exemplo, você vai comprar R$200 de roupa ou 300, aí você ganha um desconto de 10% ou 15%. Aí já é um valor a menos para você estar pagando. E você costuma comprar pela internet? Sim. E quais são as vantagens, na sua opinião? De estar em casa,
não precisar sair de casa, ainda mais com essa pandemia toda que está tendo. Então, conforto e segurança. Exatamente. E nesse momento que o país vive o temor de uma segunda onda de contaminações pela Covid-19, a primeira vantagem de fazer as compras online é justamente evitar aglomerações. Mas o benefício pode ser também para o bolso. Uma pesquisa do setor revela que quem compra um produto pelo celular ou então pelo computador pode pagar até 46% a menos do que em uma loja física. É preciso verificar caso a caso as lojas, quais são os preços que elas estão oferecendo, os descontos. Por quê? Em alguns casos, sim, realmente a gente encontra produtos, serviços com um desconto que vale a pena. Por outro lado, nós temos que verificar com muita atenção para não cair em golpes ou mesmo em promoções que, na verdade, não são tão favoráveis assim. Alguns estabelecimentos, de forma lamentável, aumentam os preços antes do momento da Black Friday para depois oferecer desconto. A Larissa é uma dessas novas clientes. Ela compra quase tudo pelo celular. Compro de tudo. Celular, roupa, tênis, sapato. Amo o mundo virtual e amo o mundo da internet. E ela garante que nesse comércio virtual a vantagem é real. Vale a pena, é mais barato e eu indico super. Indico, compre e aproveite. Nesses momentos de pandemia é muito bom comprar online. Bom para o bolso e bom para a saúde também, que você evita aglomeração. Verdade, você evita bastante aglomeração e eu indico, tá, gente? Compre bastante. E no mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta quarta-feira. A moeda norte-americana caiu 1,03% e encerrou o dia cotada a R$ 5,32 na venda. Em um momento de quase euforia dos mercados globais, a Bolsa Brasileira, o Ibovespa, superou a marca dos 109 mil pontos e atingiu o maior patamar em 9 meses. Isso representa que a Bolsa Brasileira teve o melhor desempenho no mês entre os principais países emergentes, além dos Estados Unidos. O adeus a Diego Maradona. Pelas redes sociais, o craque argentino recebeu homenagens de todos os cantos do mundo, inclusive de seus colegas de profissão. O compatriota Lionel Messi exaltou o ídolo. Em seu Twitter escreveu: "É um dia muito triste para todos os argentinos e para o futebol. Ele nos deixa, mas não se vai, porque Diego é eterno. Fico com os momentos lindos vividos com ele", escreveu o craque do Barcelona. Cristiano Ronaldo também usou sua rede social para deixar seu adeus. "Hoje despeço-me de um amigo e o mundo despede-se de um gênio eterno, um dos melhores de todos os tempos, um mágico inigualável." E não podiam faltar os craques brasileiros. O rei Pelé, que sempre foi comparado ao argentino, prestou sua homenagem. "Que notícia triste! Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia eu espero que possamos jogar bola juntos no céu." E Zico também disse: "Hoje estamos de luto. Perdemos Diego Armando Maradona, um dos maiores ídolos do futebol mundial de todos os tempos. Como diz o Zico, o maior da minha geração, sem palavras para descrever nossa imensa tristeza. Graças por todo, Dom." E nas ruas de Buenos Aires, o clima é de tristeza e choque. A Argentina está órfã do seu maior ídolo no futebol. Nas ruas de Buenos Aires, muitos ainda não conseguem acreditar na notícia. Não posso acreditar, é uma coisa incrível. Alguns pensam que podem passar todas as dificuldades, mas não. Terminamos todos sendo mortais. Ainda estou digerindo, sinto como se fosse um pesadelo, uma piada. Quero acreditar que seja uma piada. A primeira coisa que meu filho de 12 anos disse: "Mãe, o Maradona morreu. Não pude acreditar. Não o amava particularmente, mas sinto muito." Maradona tinha recebido alta há alguns dias do hospital e a morte repentina é uma triste surpresa para o mundo do esporte e principalmente para os argentinos. Totalmente chocado, dolorido. Para ser franco, acredito que Maradona foi um grande homem que não teve relações muito boas ao seu redor, que se aproveitaram muito dele.
E chegou o momento de fé e esperança na live de hoje do missionário R.R. Soares. A palavra está no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 16. Acompanhem o ensinamento do missionário Soares nesta palavra. Quando esta epístola tiver sido lida entre vós, estou falando anterior de ontem, né? Fazei que também o seja na igreja do Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. O que Paulo está dizendo? Ele escreveu uma epístola para a igreja de Laodiceia, mas ela se perdeu. Não era para estar na Bíblia. Se fosse, estaria aqui. Mas ela tinha ensinamentos bons. Eu fico pensando, se um dia eu não faço uma live, se eu não oro para fazer, se eu não peço uma palavra a Deus, o que adiantou estar aqui falando coisas vazias, que não mudam a vida de ninguém, que não tiram a pessoa de uma tentação, da miséria, da doença, de uma doença incurável? Não, Deus pode, Deus quer e Deus vai fazer coisas importantes. O missionário fala da importância de Deus e das maravilhas da antiguidade. Deus não muda, Asaf. Aí quando ele descobriu que não, ele tomou a decisão. Já sei o que eu vou fazer. Vou me lembrar das maravilhas da antiguidade. Porque aquilo que Deus fez desde o início da criação não foi especial para eles, não. É o que Deus quer fazer hoje. Eles foram especiais porque creram. A gente tem que saber disso. Jacó, quando lutou com o anjo de Deus, foi uma luta com um homem que apareceu, mas porque Deus deu um exemplo para nós que é assim que temos que lutar. Imagine se um homem está negando um direito seu e ele pode lhe dar o direito, você agarra com ele quer ir embora, você não deixa. Não! Se você for embora, eu estou morto. O irmão dele chegaria com 400 homens, mataria ele, as 2 mulheres dele, as crianças, acabaria a herança do Senhor e acabaria o Salvador. O Jacó tinha que lutar, nós temos que lutar de corpo e alma ali para Deus fazer a maravilha. E vamos à primeira pergunta para o missionário responder. Por que na Bíblia chamam Jesus de filho de Davi se ele é filho de José e de Maria? Não, ele na verdade não é filho nada de José, ele era filho de Deus, mas José era um noivo de Maria, estavam noivos e iam casar-se. Isso aqui já é coisa que os pais mesmo arranjaram lá, antigamente eram os pais que arranjavam. Aí a Maria recebeu a visita do anjo, o anjo disse que ela seria a mãe do Salvador. Eu disse, mas eu não conheço homem nenhum. Ele disse, não, mas que vai ser a virtude do Espírito Santo que virá sobre você. Então, como José aí quis deixá-la, porque se ela aparecesse grávida, teria feito coisa errada e poderia ser apedrejada, e ele também. E ele secretamente saiu, o anjo falou, não saia, não fuja não. Fica certo que isso aí é de Deus e você vai ser abençoado. Ele recebeu ela como mulher, fizeram a cerimônia depois que ela apareceu grávida. Mas então ninguém tinha visto ainda o volume da barriga, não tinha, estava começando aqueles dias. Ele então aceitou ela em casamento, já casou, consumou o noivado deles e foram ser felizes, mas não a conheceu até que ela deu à luz ao primogênito. Está lá em Mateus 1:25, você pode ler isso lá que fala direitinho. E para encerrar a live de hoje, o missionário responde a mais uma pergunta. Como devemos agir com pessoas que não gostam de nós, mesmo sem termos feito algo de ruim contra elas? Olha, isso aqui é o seguinte, eu estava se vendo, Pedrinho, que você ainda não tem uma fé muito grande em Cristo. E, às vezes, pessoas vêm me pedir perdão, só me perdoe que eu odiava o Senhor. Mas nós tínhamos criado galinha juntos, eu fui mais desonesto na divisão dos ovos, porque quem cria galinha junto, né? Mas pega o ovo do outro lado dizendo que é a galinha dele que pôs. Não é isso não, eu só não ia com a sua cara. Eu falei, eu sei, estou brincando com a senhora, isso era o demônio que sabia que eu tinha uma bênção. Então, quando a pessoa, você sendo cristã, não gostar de você, ora por ela, porque você tem uma bênção para ela, o diabo não quer que você dê essa bênção. A gente não tem inimigo, a gente só tem amigo e nós todos trabalhamos de manhã à noite pensando na obra de Deus e fazendo o que agrada ao Senhor. Máscaras gratuitas, ruas vazias, testes aleatórios e promoção de isolamento social. Essa foi a estratégia da pequena cidade Cedro do Abaeté, no coração de Minas Gerais, para se tornar a única cidade do país sem casos de Covid-19. A cidade tem quase 1.200 habitantes, uma avenida principal, 2 paralelas e várias pequenas ruas, todas desertas. No silêncio é possível ouvir o som que todo dia pela manhã e à tarde alertam que o perigo do coronavírus ainda está por perto. Todos esses dias eu acordo, pego a bicicleta,
das 8 às 9h30 e das 4 às 5h30 da tarde. Esse negócio que é importante, que o povo escuta e usa tudo nas máscaras, para que eu comece a passar. A mensagem que a Secretaria de Saúde de Cedro do Abaeté emite pelo alto-falante de Flávio pede que os moradores não relaxem. Com uma população majoritariamente idosa, a cidade tem apenas um ambulatório e o hospital mais próximo está a 35 quilômetros. A gente montou uma fábrica de máscara, distribuiu para todo mundo, tem a bicicleta de som que passa orientando a população e a gente trouxe especialista para a cidade para evitar que a população saia da cidade. Sem casos suspeitos, as autoridades de saúde realizam testes aleatórios em lugares como os mercados, por terem maior circulação de pessoas. O secretário de Governo, Carlos Rodrigues Pinto, espera que a cidade protegida pelas serras mineiras continue mantendo a estatística que a colocou nas manchetes do país. Apesar disso, alerta que a Covid-19 pode surpreender a qualquer momento. A FIFA anunciou nesta quarta-feira os candidatos aos prêmios de melhor do mundo em várias categorias. O brasileiro Neymar, do Paris Saint-Germain, está entre os 11 finalistas do prêmio de melhor jogador da FIFA The Best. O goleiro Alisson, do Liverpool, disputa a premiação em sua categoria. Entre os finalistas do prêmio também estão o argentino Lionel Messi, o português Cristiano Ronaldo e o polonês Robert Lewandowski. Além de Lewandowski, apenas outro vencedor da Liga dos Campeões com o Bayern de Munique está entre os finalistas, o meia brasileiro naturalizado espanhol Thiago Alcântara, que trocou o clube alemão pelo Liverpool em setembro. O clube campeão da Inglaterra tem o maior número de atletas entre os finalistas. Além de Thiago, também emplacou o senegalês Sadio Mané, o egípcio Mohamed Salah e o holandês Virgil van Dijk. O PSG, finalista da Champions, está representado apenas por Neymar e o francês Kylian Mbappé. O belga Kevin De Bruyne e o espanhol Sérgio Ramos completam a lista. Na disputa pelo gol mais bonito do ano, o prêmio Puskás, o uruguaio De Arrascaeta foi indicado pelo gol de bicicleta que marcou na vitória por 3-0 do Flamengo sobre o Ceará no Campeonato Brasileiro de 2019.